Muito bom dia, família Betânia, você consagrado, consagrada, discípulo, discípula, aspirante, auxiliar de missão, fugiu o nome na cabeça. Você, filho e filha de Betânia, que caminha conosco, que pode acompanhar essa primeira sexta-feira do mês, amigo e amiga de Betânia. Enfim, família Betânia, bom dia, nos encontramos mais uma vez para mais essa formação e reflexão sobre a nossa primeira sexta-feira do mês. Vamos iniciar pedindo o Espírito Santo e também, claro, pedindo a intercessão do nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão dos dons, frutos e carismas do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, vamos pedir o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo e Senhor nosso. Amém. Pedimos a proteção e intercessão de nossa amada Mãe Maria, para que ela nos conduza também nessa primeira sexta-feira do mês, que pelo Imaculado Coração de Maria alcancemos o Sagrado Coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos também ao nosso anjo da guarda, que assim nos preserve de todo mal, mas também que nos ajude a abrir o coração, os ouvidos, os olhos em atenção à vontade e à palavra do Senhor e assim nos ajude a vivermos cada vez mais a vontade do Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, guarde, governe, me ilumine. Amém. E claro, vamos pedir a intercessão do nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos e lembrados do vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme a vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pedimos a graça de vocações para a nossa comunidade, pedimos a graça de vivermos bem esse processo de purificação que estamos vivendo, pedimos a graça de um coração voltado ao coração de Deus, que tenha coragem de viver o primado do absoluto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Que o Senhor assim nos conceda a sua graça, a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos em caminhada, nós estamos analisando, aprofundando um pouco mais a teologia da vida consagrada a partir do livro do Lourenço Keynes, que temos como base, e assim, claro, alguns documentos da igreja, como o Vita Consecrata,
Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura, com certeza, e alguns escritos também de alguns santos, conforme for suscitando e Deus também for trazendo ao nosso coração. Nós estamos trabalhando a identidade do consagrado, a identidade desse homem, dessa mulher de Deus que foi escolhido, escolhida, foi chamado, foi chamada e que de alguma forma quer responder e já está respondendo ao amor de Deus. E nós vimos nos primeiros capítulos, nos capítulos anteriores, aqui desse livro Teologia da Vida Consagrada, que a vida religiosa ela está embasada e tem o seu fundamento na vivência, ou melhor, toda a essência da vida consagrada está na essência da busca do primado do absoluto, da vivência radical do seu batismo para viver o primado do absoluto. E agora o autor está nos ajudando a entender o que significa isso concretamente na vida do consagrado, daquele que quer tornar a sua vida sagrada. Vale a pena fazer essa retrospectiva, rememorar, lembrar essa definição, para que a gente tenha claro que a vivência da nossa consagração é o zelo pelo cumprimento do primado do absoluto, levando o nosso batismo à radicalidade. E aí, a maneira como nós vamos fazer isso é respondendo ao amor de Deus a partir de tornar a nossa vida sagrada. Se nós entendermos isso, vamos entender também o que isso significa no concreto da vida, no chão da nossa vida, como nas muitas funções que nós temos, na muita lida que nós temos, E vamos dar um passo mais hoje. Nós já vimos as bases teológicas, nas formações anteriores. Nós vivemos também na última, de forma especial, as dinâmicas teológicas da vivência do primado absoluto, lembram da evangelia, da diaconia e da koinonia. Que eu saiba, alguns aproveitaram bastante a koinonia. Agora, se viveram bem a evangelia e a diaconia, eu faço votos que também, mas eu sei que a koinonia talvez tenham vivido bem, pelo menos no que diz respeito aos jantares de consagrados. Mas que seja também na partilha de vida. Meu irmão, minha irmã, vamos lá, não temos tempo a perder. Iniciamos então mais essa etapa da nossa formação, mergulhando no mistério da eleição divina. Toma posse, você foi um eleito, você foi uma eleita, você recebeu um chamado. Acabamos de viver o mês vocacional, o mês vocacional, no mês de agosto, e entramos agora no mês da Bíblia, e você foi um chamado. E vale a pena recordar o texto que ilumina todo esse momento, e iluminou o momento anterior, João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Meu irmão, minha irmã, eu acho que quando a gente começa a tomar realmente consciência de que nós somos chamados, e aí não chamados para viver a vida do nosso próprio jeito, mas chamados para viver a vida do jeito de Jesus, e aí correspondendo ao amor, buscando viver o primado do absoluto, aí muita coisa ganha novo sentido dentro de nós. Não tem como a gente colocar a cabeça no travesseiro e ficar indiferente a esse amor. Por isso, toma posse como oração, como proposta de vida, como algo que você vai tratar junto com o teu diretor espiritual. Eu sou um eleito. Bata no peito e diga, eu sou um eleito, sou um chamado. Não para se sentir superior aos outros, porque você não é, mas para você se sentir realmente acolhido, para você se sentir incluído, e mais do que isso, é especial aos olhos de Deus, porque assim você é. Ele não te trouxe aqui porque você não tinha outro lugar para ir. Ele te trouxe aqui porque é o melhor lugar que Ele tinha para você ir, para você chegar e para você ser família.
Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Você não passa só um tempo, você deixa rastros e rastros que permanecem. Conforme então ensina o Lourenço Keynes, a vida consagrada não nasce de um projeto humano de perfeição, mas de uma iniciativa absoluta de Deus. O chamado não depende dos nossos dons, dos nossos talentos ou de uma santidade prévia, mas ele é puro dom, o chamado é puro dom de Deus. Como nos ensinava Santo Afonso Maria de Ligório, a vocação é o fruto de um amor apaixonado por Deus. A vocação é fruto dessa resposta, desse amor que é apaixonado pelo Criador, pelo nosso Deus, e assim nós respondemos. Um Deus que enlouquece de amor pela criatura e atrai ela a si, atrai essa criatura a si. É um convite à gratuidade total. Nós fomos amados primeiro, sem mérito algum. Você e eu não fizemos nada para sermos amados. Até porque quem de nós pediu para nascer? Ninguém de nós pediu para nascer e mesmo assim, lá a Sagrada Escritura diz que antes que nós fôssemos formados no seio de nossa mãe, Ele já nos conhecia e Ele já nos consagrava. Então cada história vocacional aqui presente, ela é única. A tua história é única, toma posse disso. Mas todas estão fundadas em uma coisa, a fidelidade divina. Em Betânia, essa realidade já é palpável, porque você e eu escutamos como Lázaro. Fomos chamados pelo nome quando ainda estávamos no sepulcro da nossa miséria, cheirando mal pelo pecado ou pela desestruturação, ou quando ainda estávamos nos perguntando o que nós iríamos fazer da nossa vida. E de repente, nós não merecíamos sair do sepulcro, mas o nosso amigo que chorou por cada um de nós e disse, vem para fora, vem para a vida. Lázaro, vem para fora, vem para a vida. Padre Ellington, vem para fora, vem para a vida. Consagrado, consagrada de Betânia, vem para fora, vem para a vida. E olha, eu realmente, literalmente, né? Deus quando me tirou daquele hospital diante da leucemia, me disse, vem para fora, vem para a vida mais uma vez, como Ele tem dito para você e continuará dizendo para cada um de nós. Fomos amados na gratuidade. O consagrado, ou melhor, a consagração é o desatar das faixas de quem foi ressuscitado pelo amor. Nós precisamos nos reerguer diante desse amor e seguir esse amor. Cada história vocacional aqui presente é única, mas todas estão fundadas na fidelidade divina, como eu dizia antes, vale a pena recordar. Como diz o documento Vita Consecrata, número 17, a vida consagrada está no coração mesmo da igreja como elemento decisivo para a sua missão, já que exprime a íntima natureza da vocação cristã e a tensão de toda a igreja esposa para a união com um único esposo. Ela é um dom precioso e necessário também para o presente e o futuro do povo de Deus, porque pertence intimamente à sua vida, à sua santidade, à sua missão. Mais uma vez, esse documento ressalta desse dom precioso que é a minha e a sua eleição para a vida consagrada. É importante frisar que há maneiras de a gente seguir e viver nossa consagração. O Lourenço Keynes, nesse capítulo 4 do livro, ele vai mostrar que existiam maneiras de seguir o próprio Deus. Existia a maneira judaica e existia a maneira que Cristo instituiu. Essa maneira de seguir se chamava rabinato. Então existia o rabinato judeu e existia o rabinato de Jesus. Ou seja, o que era o rabinato? O rabi era o mestre e tinha os seus apóstolos, os seus discípulos. No rabinato judeu, o mestre, o discípulo escolhia o mestre, se candidatava para seguir ele e ele ia se formando
até ele chegar no momento onde ele se formava, entre aspas, e ele agora teria os discípulos dele. Agora, no rabinato de Jesus é diferente. É Jesus quem escolhe, é Jesus quem chama, e ele sempre será o mestre, e quem ele chama será sempre discípulo. Nós vamos entender melhor essa diferença. Então, para compreender a identidade do consagrado, nós precisamos olhar para o modelo de discipulado na época de Jesus, diante do rabinato que lá existia. No contexto judaico, na época de Jesus, a estrutura do rabinato era rígida. O jovem que desejava estudar a Torá, ou seja, desejava estudar a palavra, procurava um rabi, procurava alguém de renome, procurava um grande mestre da lei. A família pagava pelo ensino. O discípulo deveria caminhar sempre um passo atrás do rabi, do mestre. E por isso a origem e a expressão siga-me, porque o discípulo ele vai seguindo o mestre. E após anos de estudo, o discípulo tornava-se perfeito, completo, e recebia o título de rabi, e separava-se do mestre. Então ele não mais caminhava atrás, agora ele se separava do mestre para fundar sua própria escola. E agora ele se tornava um mestre, um rabi. Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele assume o título de rabi, mas ele muda radicalmente essa lógica. Ele chama os seus discípulos como se fossem empregados domésticos. Pois é. Então ele chama os seus discípulos como se fossem empregados domésticos de sua intimidade, exigindo o respeito de ficar um passo atrás, mas transformando a relação em amizade. Então não é só o mestre que segue e obedece. Ou melhor, não é só o mestre que vai à frente, o discípulo vai atrás e obedece. Não, o mestre cria um relacionamento com o discípulo de amizade. E aqui eu acho que a gente já pode ir já sinalizando o conceito de consagração em Betânia, que eu acho especial demais. O nosso conceito de consagração, e que a gente precisa explorar, é de amizade. Não é à toa que a missa de consagração em Betânia se chama missa da amizade. Porque o fundamento da nossa consagração virá da compreensão do que é ser amigo de Jesus. E para nós, por isso é tão importante ressaltar essa dimensão do rabinato de Jesus. Jesus ia à frente, pedia que os discípulos ficassem um passo atrás também, mas ele não exercia somente uma função de autoridade com poder e de subversão. Ele se relacionava com seus discípulos numa atitude de amizade. Então, há duas diferenças fundamentais do rabinato de Jesus para o rabinato judeu. Primeira diferença, a meta. O foco não é a observância externa e fria da lei. Não é simplesmente cumprir uma ordem, mas o espírito e a motivação que está por detrás. Jesus resume a meta no amor. Lá em Marcos 12, versículos 28 e 31, ele diz assim, aproximou-se dele um dos escribas e perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esse. Ou seja, aqui a gente começa a estreitar já a relação de amor e de amizade que existe entre o mestre e o discípulo. A segunda diferença na observância se dá na finalidade. Se no primeiro momento se dá na meta, num segundo momento se dá diante da finalidade. No segmento de Jesus, nós nunca deixamos de ser discípulos. No rabinato judeu, ele depois de formado,
cria sua própria escola e vai aceitar os seus próprios discípulos. No segmento de Jesus, não. Você e eu continuamos sempre sermos discípulos, ao ponto que os apóstolos são chamados de apóstolos até hoje. São Pedro, São Paulo, ou melhor, São Lucas, São Mateus, São Marcos, Tomé, os apóstolos de Cristo. E nós somos apóstolos de Cristo. Não existe formatura, não existe formação, não existe, melhor, formação existe, não existe separação. Nós continuamos a ser discípulos sempre. Quem segue Jesus nunca se torna rabi por conta própria. A meta é a intimidade eterna, a relação de amizade eterna com Jesus. E aqui é lindo, maravilhoso, porque você e eu não vamos somente ser subordinados. E aí a gente vai lembrar, né? Eu não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai e revelei também as coisas íntimas do coração. Quem me vê, vê o Pai. Outro momento o Senhor vai dizer em João 15, também João 15, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis, se não permanecerdes em mim. Ou seja, uma relação de amizade profunda. Então, Jesus rompe barreiras ao chamar jovens, ao chamar pobres, a chamar pescadores, a chamar doentes, a chamar mulheres, a chamar pecadores. Olha o grupo dos apóstolos de Jesus, que salada. Padre Léo diz assim, escolheu os piores, mas esses piores decidiram entregar seu coração a Jesus e são os nossos apóstolos hoje. Aqueles que nos mostram o caminho mais seguro para chegar até Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que isso diz para nós? O consagrado é o eterno aprendiz aos pés do Mestre. Como em Betânia, a nossa identidade não é de doutores da acolhida, mas de discípulos que, por estarem com o Mestre, aprendem a amar os que o mundo rejeitam, aprendem a acolher aqueles que o mundo rejeita. Não porque nós somos mestres em acolher, ou doutores em acolher, mas porque nos relacionamos com o Senhor e a nossa amizade com Ele não vai deixar com que qualquer um passe por nós sem experimentar o amor do Senhor. Aquele que experimenta o amor do Senhor deseja amar do mesmo jeito. Não é bom? Quando a gente tem um grande amigo, a gente não quer apresentar ele para todo mundo que a gente conhece? Então, o nosso grande amigo Jesus quer ser apresentado para todos aqueles que a gente conhece. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. Então, essa maneira de viver, essa maneira de seguir a Jesus na intimidade, vai exigir de nós uma postura. O tornar sagrada a nossa vida vai exigir de nós uma postura. Você vai dizer, padre, mas isso é óbvio. É óbvio até o momento, é óbvio na nossa mente vaga, mas no dia a dia concreto vai funcionar da seguinte forma. O caminho de seguimento a Jesus, o discipulado a Jesus, vai exigir de nós um seguimento radical. E de que forma? Por exemplo, os votos que nós professamos. Pobreza, obediência e castidade, que são praticamente combates àquilo que Jesus enfrentou nas tentações no deserto. Vamos ver. As renúncias que professamos são um espelho de 3 tentações de Jesus no deserto. E lá em Lucas 4, capítulo 1, 13. O tentador procurou desviar Cristo de sua missão como servo de Javé.
ele deveria sofrer e o tentador tentou fazer com que ele usasse do seu poder divino diante da humanidade que ele assumiu. Vamos lembrar das tentações? Olha, você está com fome, né? Pede para que essas pedras aqui virem pão. Jesus não transformou pão, mas não transformou pão para ele na multiplicação dos pães. Ele multiplicou o pão em vista de uma multidão que estava faminta. Ali no deserto, quando ele estava morrendo de fome, ele não transformou as pedras em pão. Ou seja, toda a graça que nos é dada nunca é para nós, é sempre para o outro. Mas o encardido queria que ele vivesse para ele. Quando ele diz assim, ó, te atira daqui desse monte, porque os anjos vão te segurar. Mais uma vez, Jesus não usa do sobrenatural para benefício próprio. Ele não quer se impor para todo mundo, porque eu sou todo poderoso. Ele vem para nos revelar que eu e você podemos suportar o deserto. A partir da fidelidade com Deus. E aí, quando ele pede para se ajoelhar diante do encardido e reconhecer todo aquele mundo, ele diz assim, não, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O mundo vai passar, mas o nosso Deus nunca passará. A palavra do Senhor nunca passará. Então, para combater o ter, o poder e o prazer, que foi relatado ali nas tentações de Jesus no deserto, foi combatido por Jesus, o consagrado, ao abraçar os votos, ele afirma o mesmo segmento de Cristo. O mesmo não que Jesus disse ao encardido, o consagrado é chamado a dizer. E aí, presta atenção comigo, cada voto vai exprimir uma renúncia, uma luta contra e uma dimensão comunitária. Porque, tendo em vista de que toda a graça de Deus, todo o segmento de Jesus nunca é para nós mesmos, é sempre em vista de algo, então tem sempre uma dimensão comunitária. Vamos entender o seguinte, a renúncia, a primeira renúncia, se você quiser anotar como se fosse um quadro, você faz um quadro ali, ó, a renúncia, a luta contra, a dimensão comunitária e o voto correspondente. Vamos lá. Uma renúncia que a gente vai fazer, por exemplo, a renúncia dos bens materiais que a gente faz. Isso denota uma luta contra o quê? Contra o Deus do ter, o materialismo. Qual a dimensão comunitária que a gente vai proclamar renunciando tudo? Segundo Lourenço Keynes, será a dimensão da fé, da evangelia. E qual o voto que corresponde à renúncia dos bens materiais, à luta contra o Deus do poder, que é o materialismo? Na dimensão da evangelia, vai corresponder o voto de pobreza. Vivendo o voto de pobreza, o consagrado, ele abre mão de seus bens materiais, é uma profecia para o mundo lutando contra o Deus do ter, contra todo o materialismo, vive, é chamado a viver e tem essa força para viver na dimensão da fé, da evangelia, porque é pela fé que ele abre mão do material e proclama o voto de pobreza. Vamos lá. Segunda renúncia, segunda luta contra, segunda dimensão comunitária e o segundo voto correspondente. Veja, a segunda renúncia é a dimensão do nosso parentesco e a nossa posse. A posse de pessoas, a posse de situações, a posse das coisas que estão ao nosso redor também, não materiais, mas de relacionamento, sabe? Os status que a gente tem, as relações que a gente tem, essa posse, sabe? E por isso o apego, né, que a gente fala muitas vezes emocional, os apegos que a gente tem. Então, uma renúncia ao parentesco e à posse. Ao renunciarmos o parentesco e a posse, nós lutamos contra o quê?
lutamos contra o Deus do prazer, o hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer. Qual é a dimensão comunitária que nós somos chamados a proclamar em profecia? A koinonia, a boa relação com as pessoas. E qual o voto que corresponde, então, à renúncia do parentesco, à luta contra o Deus do prazer e a boa fraternidade na koinonia? O voto da castidade. Por isso, castidade não é só não ter relação sexual. Castidade não é só não ter alguém para dividir a cama, no caso do celibatário, ou no ministério sacerdotal, ou então no matrimônio, não ter uma terceira, uma quarta pessoa. Não é só traição no sentido afetivo, mas é não tomar posse das pessoas. Não tomar posse, não ficar vivendo de prazer em prazer. Não ficar fazendo da vida só uma festa no sentido de aproveitar, né? Deixa a vida me levar. Sim, a vida é uma grande festa, mas a festa da graça de Deus, não essa festa aí que o mundo está proclamando. Então, mais uma dimensão. Então, nós seremos uma profecia nesse mundo anunciando o voto da castidade. Não vivendo aí de festa em festa, todo final de semana, como muitos achando que a felicidade vem disso. Vamos lá, a terceira renúncia, então já ficou óbvio agora, né? A terceira renúncia, e talvez é a mais difícil de todas, é a renúncia da vontade própria, do desejo próprio. Nós lutamos contra o Deus do poder, o orgulho. Eu posso, eu consigo sozinho, eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu entendo, eu sou inteligente. A dimensão que nós vamos viver é a diaconia. Dimensão comunitária, a diaconia, o serviço. E o voto correspondente se dá à obediência. Ou seja, pela renúncia da vontade própria, nós lutamos contra o Deus do poder para viver o serviço, que é a diaconia. E isso se chama viver e assumir o voto da obediência. Consegue entender um pouco agora nessa visão? Talvez ficou um pouquinho difícil porque vocês não têm a tabela clara. Eu vou mandar a tabela depois para vocês e vai ficar um pouco mais claro. Mas assim, temos uma renúncia. Somos chamados a renunciar os bens materiais, ao parentesco, às nossas relações, né, ao tomar posse das pessoas, e somos chamados a renunciar a nossa vontade própria. Somos chamados a lutar contra o Deus do ter, o Deus do prazer, o Deus do poder. Somos chamados a viver, mais uma vez, a evangelia, a koinonia e a diaconia. Correspondentemente, os votos, pobreza, castidade e obediência. E aí a gente vai entender que a pobreza é muito mais do que simplesmente não ter dinheiro. A castidade é muito mais do que não ter relação com outra pessoa. E a obediência é muito mais do que simplesmente dizer sim ou não. É profecia para o mundo. E aí é diferente. Meu irmão, minha irmã, Lourenço Keynes faz uma advertência crucial. E aqui talvez é o grande diferencial do bom consagrado. Apesar de os votos religiosos expressarem essa luta, essa renúncia, essa luta contra esses deuses do poder do prazer, a dimensão comunitária, o voto não é o fim. Você não ficou consagrado só para viver os votos. Os votos são meios. São meios e não o final, não é o cerne. São meios para viver bem o quê? A nossa amizade com Deus e alcançarmos o primado do absoluto. São meios para que você e eu possamos tornar sagrada a nossa vida. São meios para que você e eu possamos tornar sagrada essa vocação que decidimos responder ao nosso Deus. O coração da vida consagrada não é só não ter, não é só não casar, não é só não mandar ou não casar, não ter um relacionamento, ou um relacionamento extraconjugal, né, para aqueles que estão vivendo o estado
estado de vida matrimonial, ou não mandar. Não é só isso, mas a vivência radical da aliança do batismo no primado do absoluto. Os votos servem para proteger o amor. Consegue entender? Os votos servem para proteger a nossa amizade com Deus. Os votos servem para proteger e nada manchar o amor de Deus por nós e o nosso amor para com Deus. Em Betânia, essa luta contra os deuses falsos é o que garante que a nossa casa seja um lugar de restauração e não de promoção pessoal, ou então de acúmulo, ou então que se torne a nossa casa um túmulo, como foi o túmulo de Lázaro. Nós acolhemos muitos Lázaros, mas a nossa casa não é para ser um túmulo. Pelo contrário, deve ser lugar de ressurreição. Então, os votos religiosos não são para que a gente simplesmente não tenha coisas materiais, não tenha relacionamentos por aí, ou não exerça só papel de autoridade mandando as pessoas, né? Mas para que a gente possa proteger o amor. E cá entre nós, quantas vezes as nossas relações como consagrados e como irmãos ficaram pelo caminho porque nós demos atenção às coisas materiais, nós vacilamos na afetividade, na sexualidade, querendo dominar as pessoas, sobretudo nos apegos às amizades, ou quando e aí o grande perigo em Betânia, a função da autoridade, na moderação, na administração e na formação. Eu até concordo que existem alguns consagrados, algumas consagradas que merecem e precisam ser chamados a atenção, que se não for pela exigência do voto de obediência e imposição, às vezes não fazem. Vivem no seu mundinho fechado e exclusivo. Mas a autoridade não é simplesmente um mandar, a autoridade é um serviço para proteger o amor, para proteger a amizade com Deus, para proteger a comunidade de ser afligida pela tentação do encardido, que muitas vezes nos visita nos nossos desertos. Infelizmente, as nossas casas e as nossas equipes em cada recanto estão passando por momentos de deserto e ali muito tentadas porque o amor está desprotegido. O amor do consagrado, o amor da consagrada. E aí nós precisamos resgatar esse amor, resgatar a proteção desse amor. E não tem outro jeito senão a boa vivência dos votos evangélicos de pobreza, obediência e castidade em sintonia a partir da evangelia, da coinonia e da diaconia para protegermos essa nossa relação com o sagrado e com Deus. Meu irmão, minha irmã, seguir Cristo então vai se tornar o quê? Viver com Ele, como Ele e na sua missão. A identidade do consagrado é a identificação mística profunda expressa em 4 dimensões. Primeiro, nós somos chamados por Ele. A vocação é a iniciativa de Cristo. É a consciência de que fomos separados para um propósito santo. Vamos recordar, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Toma consciência disso, meu irmão. Segundo, viver com Ele. É a dimensão da intimidade e afetividade, a relação do aprofundamento da amizade. O consagrado deve redescobrir a oração de contemplação como caminho de conversão cristocêntrica. É preciso, o que é cristocêntrica? Colocar Cristo no centro, Colocar Cristo no centro. Sem essa intimidade já não há profecia na vida religiosa, apenas ativismo. É o desejo de Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Ao que Jesus responde, quem me viu, viu o Pai. É viver o já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, de São Paulo. Viver essa intimidade. Por isso, para irmos para um terceiro ponto, viver como Ele. Assumir o ser totalmente consagrado ao Pai, casto, pobre e serviçal. É inspirar-se nos 4 cânticos do servo de Javé, tornando-se dom,
ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. E aí, então, primeira dimensão, ser chamado por ele. Segunda, viver com ele. Terceiro, viver como ele, para chegarmos uma quarta dimensão, compartilhar da sua missão. A missão segue uma ordem. Primeiro, evangelia, o anúncio, a fé, a experiência da fé, a koinonia, a comunhão, a fraternidade, para que a diaconia, o serviço, tenha sentido. Olha, é um caminho. Sem as duas primeiras, a terceira perde o sentido. Sem evangelia, sem a koinonia, sem o anúncio, sem a comunhão, a diaconia, o serviço, perde o sentido. Então a missão só tem eficácia na união de amor com o Mestre. A nossa consagração terá eficácia somente na união de amor com o Mestre. Está vendo como isso parece que está claro dentro de nós, mas fica vago ao mesmo tempo? Porque agora, quando a gente vai definindo um pouco mais, vai definindo essas situações, essa verdade, nós vamos nos aproximando mais do que é tornar sagrada a nossa vida. E aí a gente vai entendendo que os votos religiosos não são só um enfeite que nós fazemos no dia 12 de outubro, mas é algo concreto para ser vivido diariamente, ser analisado na direção espiritual, ser analisado constantemente pela confissão e celebrado na nossa vida comunitária. Celebrado na nossa vida de fé, mas celebrado também na nossa vida comunitária. O ativismo será o grande inimigo da nossa consagração. Graças a Deus não temos ninguém na nossa comunidade que se perde no ativismo, né? Precisamos do equilíbrio entre Marta e Maria, como a gente sempre diz. Se servimos sem contemplar, tornamos-nos amargurados. E por isso pesa tanto a missão, por isso pesa tanto aquilo que nós somos, quem nós somos. Se contemplamos sem servir, nós nos tornamos egoístas espirituais. Começamos a tornar só juízes uns dos outros, julgando e não fazendo nada. Complicado, né? É preciso ter o equilíbrio dos dois. Vamos lá. Vamos avançar porque hoje eu preciso passar todo o conteúdo que eu preparei. Próximo ponto, a opção fundamental. Meu irmão, minha irmã, você e eu vamos viver os votos religiosos, pobreza, obediência e castidade, como meios para viver a radicalidade do batismo, alcançar o primado do absoluto, mas dentro de um caminho, observando a pobreza, obediência e a castidade. Mas tudo isso para proteger o amor e viver bem a nossa amizade com Jesus. São caminhos seguros que a igreja nos mostra para a gente poder viver bem essa graça que nos é confiada. Vamos lá. E aí nós vamos agora entrar naquilo que é próprio da vida moral, minha e sua. A vida moral e espiritual do consagrado é regido por uma opção fundamental. Você precisa fazer uma opção fundamental não só no dia 12 de outubro na consagração, mas agora no dia 11 de outubro na consagração, mas dentro do teu coração. Tem que ser interior, tem que ser profunda. Então, o Lourenço Keynes vai dar aqui, vai desenvolver em 6 princípios a maneira como compreender essa opção fundamental por Jesus Cristo. O primeiro princípio é o princípio da intensidade, que vai dizer assim, todas as decisões que tomamos não têm o mesmo nível de intensidade. Nós precisamos tomar cuidado dentro de nós. Nem todas as decisões têm a mesma força dentro de nós. Um jovem que decide ser médico, ele toma uma opção primária. Eu quero ser médico. Todas as outras, estudar à noite, abdicar das festas, ler muito, são opções secundárias, em função da primeira. Na vida consagrada, a opção fundamental é o desejo de viver o primado absoluto, da forma mais radical, colorindo todas as outras escolhas, ou seja, eu quero viver como consagrado, mas para viver como consagrado eu tenho que ver a mesma intensidade também
aquilo que me faz viver aquilo, que é acordar todo dia de manhã, ir para a oração, cuidar do filho, da filha, anunciar, montar a sua pregação, ir vender pão, ir fazer a limpeza de algum espaço, você dar uma formação, acompanhar um filho, uma filha. Consegue entender a diferença? Veja, e o exemplo é claro, né? A pessoa que decidiu ser médica, essa é a decisão principal dela. Mas essa decisão veio acompanhada de um monte de outras decisões, que é ter que não vai fazer festa como os outros vão fazer, vai ter que estudar mais, vai ter que se preparar mais, vai ter que se esforçar mais. Você quer viver o primado absoluto, que é você estar direto com o médico dos médicos, você vai ter que fazer essas opções também, de se esforçar mais, de lutar mais, de poder rezar mais, de poder abrir mão dos bens materiais, de poder obedecer, de poder respeitar com fidelidade os teus relacionamentos. Qual é a intensidade que nós estamos dando para nossas decisões que regem a primeira decisão fundamental? Não adianta dizer assim, eu sou consagrado, mas todas as outras dimensões que te formam como consagrado não têm a mesma força. Um passo de cada vez, mas lembre-se que para viver o primado do absoluto, você precisa dar colorido, ou seja, essa opção fundamental precisa dar força para você viver todas as outras ali no chão do dia a dia. Consegue entender a diferença? Vamos dizer assim, o médico é porque ele quer ser médico, ele tem coragem e tem força para abrir mão das suas noites, para estudar, das suas festas, de estar com seus amigos, de passear com a família. Por quê? Porque ele quer ser médico. Da mesma forma, porque você quer viver o primado absoluto, a amizade radical com Jesus, vai dar força para você acompanhar o filho, para ir vender pão, para administrar um recanto, para você fazer seu momento de oração, para você rezar o rosário da madrugada, para você fazer a tua direção espiritual, para você viver bem um processo de formação. É essa intensidade. Não perca de vista o contemplar o Senhor, porque vai reafirmar a tua intensidade. O segundo princípio, o conflito. Eu posso ter duas opções do mesmo nível que são até contrárias. Cuidado! Podemos ter duas opções do mesmo nível até contrárias. Uma mãe, por exemplo, ama profundamente o seu filho. É a opção fundamental. Mas pode sentir raiva dele em um momento de desobediência. A raiva não anula o amor. Na vida consagrada não é diferente. Um pecado ou uma crise não muda a opção fundamental que eu e você fizemos pelo primado do absoluto, mas enfraquece. Daí a importância da pobreza espiritual para acolher a nossa fragilidade. Uma mãe não vai deixar de amar o filho porque ele errou, mas, com certeza, ela já não vai mais olhar com os mesmos olhos. Agora, da mesma forma, o nosso desejo, um pecado que a gente comete, talvez não tire a gente da vontade de ver o primado do absoluto, mas enfraquece, faz com que você escolha o pecado com mais facilidade. Cuidado. Você vai relevando as coisas. Aquilo que antes era importantíssimo para você, que era sagrado para você, vai se tornando mais relativo. Cuidado. Cuidado. Aí você já não chego mais no horário na oração, porque, vai ser rápido mesmo, já não valorizo mais as refeições com os meus confrades, já não vou valorizando mais. Sabe que tudo vai perdendo o gosto aos poucos? Cuidado. Cuidado. Terceiro princípio, a grande escolha. A opção predominante só pode ser uma de duas. Pelo eu, né? O egoísmo, o individualismo, o bloco de gelo da autossuficiência, ou vai ser pelo outro. Deus, o irmão e sair de si. É quase impossível ser 100% um ou outro.
Mas o consagrado deve determinar qual dessas forças predomina no seu coração. Meu irmão, minha irmã, sempre vai haver dentro de nós a briga pelo eu ou pelo outro. Porque grita dentro de nós o nosso desejo, nossos sonhos pessoais, nossas lutas. Mas lembre-se que nós estamos em uma comunidade. Lembre-se que você está fazendo a opção de seguir o mestre e não seguir a si mesmo. É diferente. Quarto princípio, o processo de desvio. Ninguém se torna um bloco de gelo de repente. Ninguém se torna frio na sua consagração de repente. Ninguém fica fraco na sua consagração de repente. A teologia moral moderna ensina que um ato isolado dificilmente muda a opção fundamental, mas o pecado venial repetido gera um desvio lento. Aquela falhazinha que se repete todos os dias vai progredindo, é o efeito bola de neve. O Espírito Santo avisa: se o religioso insiste em resistir à voz do Espírito, o desvio torna-se grave e, por fim, mortal. Muitos dos nossos consagrados e muitas pessoas que estavam conosco saíram porque começaram não com pecados grandes, não com erros grandes dentro da comunidade, mas com pequenas concessões, com pequenos pecadinhos. É necessário o remédio o antibiótico da Santa Comunhão diária, o retiro, a direção espiritual, a confissão, o acompanhamento com o formador, a abertura de coração, o se deixar corrigir, para corrigir a rota da opção fundamental. E por isso é sempre importante estar retomando a nossa opção fundamental. O quinto princípio que o Lourenço Keynes nos alerta aqui e nos pede: cuidado. As fontes da concupiscência. O que são a concupiscências? Né? Os pecados da carne, os pecados que nos levam a cair diante da carne. Né? Olha só, nós somos vítimas de inclinações que impedem o 100% da ação pelo outro. Vamos prestar bastante atenção. Por exemplo, herança dos pais. Não estou falando de herança a casa que você recebeu, não estou falando da herança o apartamento da praia que você recebeu, o carrão que você recebeu, o sítio que você recebeu de herança, né? Né, Carlão? Não estou falando dos milhões na conta do seu pai e da sua mãe, que pode influenciar um pouquinho também, mas eu estou falando da herança genética, dos complexos que você recebeu do seu pai e da sua mãe, das feridas que você recebeu, dos bloqueios afetivos. Às vezes, essas feridas na nossa história, que são hereditárias, que dizem respeito ao nosso jeito de pensar e de ser, por causa da cultura que a gente nasceu, podem ser um empecilho para você não optar, às vezes, 100% pela comunidade. Outra fonte da concupiscência, a história de pecado. Quantas cicatrizes que carregamos ainda que enfraquecem a nossa vontade. O medo, né? As situações de pecado que nós já fomos vivendo na nossa vida, as más escolhas, e de repente o encardido continua a jogar na nossa cara aquilo que a gente fez, e isso se torna empecilho para a gente viver a opção fundamental de seguir o Senhor. Isso vai enfraquecendo a nossa consagração. E a gente vai descobrir que o problema maior não é o pecado que aconteceu, mas é a cura que nunca aconteceu diante desses pecados que um dia eu fiz. Por isso, a nossa comunidade é chamada a cura interior. Meu irmão, minha irmã, consagrado ou consagrada deve ser expert de cura interior, mas não ser um mapa somente de cura interior, dizer, assim que se faz a cura interior. Deve ser alguém que trilhou esse caminho e deixou rastro e disse, pode caminhar por aqui, porque aqui é um caminho seguro de alcançar a cura interior. É diferente. Uma coisa é você ser um GPS, outra coisa é você estar dirigindo um carro por onde o GPS está mandando.
O GPS te mostra a direção, você no carro dirige e você no carro percorre o caminho. Você não é só um GPS, você é alguém que deve trilhar esse caminho também de cura interior. Que Deus abençoe essa água. Pai, Filho e Espírito Santo. Outra situação, né? Uma fonte de concupiscência pode ser a sociedade pós-moderna. O bombardeio, né, do Deus ter, o materialismo, quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz. O Deus do prazer, né, o hedonismo. Ou então o Deus do poder, né, a dominação. Ou então ainda a fragilidade humana. Como diz São Paulo, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Infeliz homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Romanos 7, 19 e 24. Você não pode ser uma eterna Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, eu vou sempre ser assim. Vai te converter. Vai criar vergonha na cara. Vai rezar. Vai se converter. A palavra necessária é conversão. Deus te criou para você ser a sua melhor versão. E não para você virar uma estátua de sal. Não para você ficar parado no caminho. Não para você ficar se escondendo. Deus te criou para ser feliz, para ser livre. E a vida comunitária, a vida consagrada, ela nos mostra que a partir da boa vivência, da pobreza, da obediência e da castidade, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. O problema é que às vezes a gente não enxerga assim. A gente sempre vai enxergar, conduzidos pelo Deus do ter, do poder, do prazer, que a gente está perdendo alguma coisa quando a gente vive a pobreza, a obediência e a castidade. Mas não, nós estamos ganhando o maior de todos os tesouros, nós estamos ganhando o céu, a salvação eterna. E tem ainda o Pai daquilo que dentro de nós grita e que pode ser um grande tropeço para que a gente caia na concupiscência da carne, que é o grande espinho na carne, que é o nosso orgulho. Como dizia Santo Afonso Maria, meu orgulho vai morrer 10 minutos depois da minha morte. O nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso não. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. Quem gosta de ser chamado a atenção? Ninguém gosta, ainda mais quando a gente acha que está vivendo a melhor das consagrações, ainda mais quando a gente acha que a gente sempre está certo, ainda mais quando a gente diz assim, mas eu fiz de boa intenção. Como diz o ditado, de boa intenção, lá embaixo está cheio. Mas você tem que fazer de boa intenção, você tem que fazer de amor, por amor, com amor, em Jesus, por Jesus. Amém? Um parênteses. Beba água, hidrate-se. Fecha parênteses. Sexto princípio, assumir e superar. A consagração é o processo de assumir, de aceitar a nossa imperfeição. Se eu e você não assumimos a nossa fraqueza, mas não assumir a nossa imperfeição como desculpa para a gente pecar de novo. A gente deve assumir a nossa imperfeição para começar um trabalho lento, pode ser, mas de eliminar os obstáculos que nos fazem cair. E um dia a gente superar essa imperfeição. Não nos tornando perfeitos, mas completando aquilo que falta em nós com a graça de Deus. O perigo é o comodismo ou a mentira de professar a consagração, mas viver o próprio eu, né, a própria vontade. Viver aquilo que eu quero e não aquilo que Deus está me pedindo. Infelizmente, na história da igreja, infelizmente, em muitos seminários, muitos vinham só para se encostar, porque achavam que ia encontrar uma vida fácil.
porque não precisava trabalhar, não precisava pagar conta, não precisava se preocupar todos os dias em ter que sustentar uma família, e aí vinham se achar que a vida de padre é fácil, a vida de religioso é fácil, a vida de consagrado é fácil, e aí vinham para o seminário, para a vida religiosa, para a vida monástica, buscando uma vida fácil. Doce ilusão. Se você está vindo para a vida consagrada porque você acha que vai ter uma vida mais fácil do que lá fora, doce ilusão. Não é. Então, por isso, assuma as suas imperfeições para superá-las. Não para dar desculpa que você vai errar. Ou para dar desculpa dos seus errados, dos seus pecados, dos seus erros. Trata de se corrigir, vai converter. Meu irmão, minha irmã, precisamos assumir a responsabilidade por nossas escolhas, sem culpar o sistema ou os outros. Porque a estrutura, porque é muito pesado, porque... Você escolheu. Você não está aqui porque alguém te obrigou. Você não está aqui porque alguém te colocou uma arma na cabeça e diz, fica aqui. Você não está aqui porque alguém te colocou uma faca no pescoço. Você não está aqui porque se você for lá fora você vai para a prisão. Você está aqui porque você escolheu, então cria vergonha na cara e assuma as suas escolhas. Não é verdade? Mas quando eu falo isso, eu falo para nós, para cada um de nós, você está aqui porque você escolheu, então assuma teu desejo de viver inteiramente o primado do absoluto. Você está aqui porque você se sentiu amado por Deus e decidiu responder a esse amor. Você está aqui porque você sentiu que precisava responder de uma forma mais intensa, mais radical, consagrando a tua vida, tornando sagrada a tua vida. E eu preciso te dizer, se porventura, durante esse teu caminhar até agora, alguma coisa enfraqueceu, meu irmão, assuma a tua imperfeição e aceite um caminho para restaurar, para superar, para voltar aquilo que é a tua essência. Não é vergonha nenhuma assumir a nossa fragilidade. Vergonha é tentar esconder ela. Agora, tentar superar nossas dificuldades, não. Por isso, meu irmão, minha irmã, e eu posso te chamar assim, porque somos família Betânia, vamos juntos superar essas dificuldades. A vigilância é a resposta, porque nós devemos fugir da insensibilidade diante do pecado e buscar o caminho médio entre o escrúpulo e o laxismo. E por isso a vigilância é a resposta. A vigilância no silêncio é onde o Espírito Santo pode agir, pode curar e pode desafiar a gente a viver melhor a nossa opção. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando no final dessa formação e eu preciso dizer para você, a vida consagrada vai exigir metanoia constante. O que significa metanoia? Conversão, vigilância constante. Nós não somos produtos acabados, nunca estaremos acabados, nunca seremos um consagrado acabado. Mas nós somos obras em reparo, em restauração. Somos eternos discípulos do Senhor, que somos convidados a viver na intimidade com Ele. E na intimidade, todo dia, corrigir um pouquinho mais aquilo que nós somos. Convido então, por isso, a um exame de consciência nosso, nessa primeira sexta-feira do mês. Minha opção fundamental hoje tem sido por Cristo realmente? Ou pelo meu conforto e pelos meus projetos pessoais? Minha opção fundamental hoje tem sido por Cristo ou pelo meu conforto e projetos pessoais? Eu tenho buscado o antibiótico da oração e da confissão para corrigir os meus pequenos desvios?
Ou eu tenho só acusado os outros, só apontado o dedo? Ai, tadinho de mim, né, que sofro tanto. Eu tenho buscado o remédio da oração e da confissão? E por último, como é que está a minha vida? Sou um bloco de gelo? Sou uma estátua? Estou estagnado na comunidade? Ou eu permito que o calor do Espírito me faça ir ao encontro do outro e servir o outro? Estou dando abertura ou estou fechado? Meu irmão, minha irmã, vale a pena a gente abrir o nosso coração para a graça de Deus. Vamos rezar juntos? Pedir que o Espírito Santo assim nos ilumine, nos restaure, porque nós precisamos hoje restaurar a nossa amizade com Jesus. Você não veio aqui porque você não tinha outra opção. Você não veio aqui porque você escolheu, foi Ele que escolheu. Você veio aqui para viver o primado do absoluto. E deixa essa vontade iluminar todo o resto. Ai, padre, mas fulano de tal não está vivendo assim. Deixa ele se entender com Deus. E você, está vivendo assim? Senhor Jesus, mestre e amigo, renovamos hoje o nosso sim, a tua eleição gratuita. Que a nossa opção fundamental pelo teu reino seja mais forte que a nossa concupiscência. Dá-nos a graça de viver com o teu coração, de olhar com os teus olhos e de servir com as tuas mãos. Que em Betânia sejamos sinais da tua ressurreição, desatando as faixas de nossos irmãos através de uma vida inteiramente doada. Dai-nos a graça, Senhor, de corresponder a teu amor, de tornar sagrada a nossa vida em resposta ao amor que tu tens por cada um de nós, amando a ti em cada situação. Dá-nos a graça de aprofundar a evangelia, a coinonia, a diaconia. E, Senhor, que a nossa opção seja sempre radical para te seguir, como eternos discípulos teus, vivendo na amizade profunda, como um dia Marta, Maria e Lázaro viveram contigo, nós possamos viver também em Betânia essa amizade. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Meu irmão, minha irmã, até a primeira sexta-feira do próximo mês de outubro. Deus abençoe, estamos juntos. Ah, claro, a bênção de Deus. Que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe, guarde, proteja, ilumine e conduza. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aquele abraço e que logo, logo a gente possa se encontrar.